Muito bem. Lição de hoje, o novo homem em Jesus Cristo. E nosso texto áureo se encontra no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4 e o versículo 13, em que Paulo diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nós estudamos nas lições passadas a origem da raça humana, de onde se originou, através da Bíblia Sagrada, baseando-se em Gênesis e num contexto geral. Sabemos que foi Deus quem criou o homem. O homem não é consequência de uma evolução, não é fruto de um acaso. O homem é criatura, imagem e semelhança de Deus. O homem ele transgride contra Deus e a partir daí o homem passa a viver um período de passa a viver sob uma influência que nós chamamos de domínio do pecado. A natureza do homem agora já não tem mais aquela natureza divina em si, mas agora o homem passa a viver uma vida afastado de Deus, separado de Deus. Vimos que a raça humana tem atingido níveis de depravação, de corrupção tão grande, e na lição de número 11 nós estudamos acerca do fato, do nível mais alto em que a maldade do ser humano vai atingir, que é quando o surgimento do anticristo. O espírito do anticristo ele já está no mundo. O que é o anticristo? É tudo que se opõe a Deus. Portanto, havia a necessidade dessa salvação, dessa mudança de cenário para a raça humana. E nós vamos perceber que em Jesus Cristo é aquele que pode levar o homem à perfeição espiritual. Na lição passada nós observamos que, embora Jesus sendo Deus, ele demonstrou como ser humano o quão é possível o ser humano viver uma vida submissa a Deus e a sua palavra. O texto áureo da nossa lição está em João, capítulo de número 3, versículo de 1 a 16, e é importante nós fazermos essa leitura. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 1 a 16, que diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus à noite e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondendo-lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondendo, disse-lhe: Como pode ser isso? E Jesus lhe respondeu: Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós fizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse texto é muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que texto revelador, poderoso, glorioso, relatando esse encontro que Jesus teve com Nicodemos, que Nicodemos teve com Jesus. E o interessante é, a guisa de introdução, é que Jesus responde uma pergunta a Nicodemos sem Nicodemos perguntar. Nicodemos não perguntou para Jesus o que ele precisava fazer para herdar o reino de Deus, para ter a vida eterna. Ele não perguntou, mas Jesus já conheceu a dúvida que existia não apenas nele, mas em toda a humanidade. Certa vez um jovem rico chegou a Jesus e disse: Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então, Jesus vai responder a Nicodemos acerca desse processo que Nicodemos precisa se submeter. A introdução da lição diz o seguinte: o professor, pastor Cláudio Honor de Andrade começa a introdução com uma pergunta e ele diz: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? E ele mesmo vai responder dizendo: do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida a todo aquele que professa o nome de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela é a orientação de Deus para o homem. E nela nós encontramos que sim, que é possível chegar a esse nível, quer ele comece aqui nessa terra, como nós veremos na sequência, e termine na eternidade. A Bíblia Sagrada diz que sim, é possível. Aí você olha para o cenário e você vê o nível, o grau de corrupção, de maldade que está assolando e tomando conta da humanidade. Você diz: é possível? É possível. E nós veremos hoje que é possível em Deus. O escritor continua dizendo que, se nos valermos das nossas forças, jamais a alcançaremos. Nós vamos ver na sequência que nós, seres humanos naturais, não temos poder, não temos força de mudar a nossa natureza, mas em Jesus, através da obra redentora de Jesus Cristo, o ser humano pode ter sim a sua vida transformada, mudada, e ele consegue e pode viver uma vida diferente, ao que Paulo vai chamar, e nós veremos mais adiante, novidade de vida. Ele continua dizendo aqui
dessa forma, o ideal que Deus estabeleceu para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, lá no princípio, o propósito de Deus era uma vida de comunhão com eles. Era um propósito de uma vida de comunhão baseada no amor. Por isso que Deus permitiu e criou o homem com o livre-arbítrio. Deus criou o homem com a capacidade de decidir. Por quê? Porque Deus, ele não queria um relacionamento com o homem baseado em algo forçado. Deus queria que o homem tivesse diariamente o poder e a oportunidade dele decidir servir a Deus ou não servir. E para isso Deus coloca no jardim uma árvore para que todo dia ele olhasse para aquela árvore e lembrasse do que Deus havia dito para ele: olha, você não coma daquela árvore, porque do dia que você comer dela, você vai morrer. E aí que foi que entrou a serpente no jardim e semeou no coração de Eva a dúvida com relação: será que Deus realmente ama vocês? Será que Deus realmente se importa com vocês? Será que Deus realmente tem essa cumplicidade com vocês, esse amor a vocês? Ou será que Ele está omitindo alguma coisa de vocês? O ideal que Deus tinha estabelecido lá no jardim era de um relacionamento pleno com o homem. Mas a queda fez com que isso fosse dissipado, que isso fosse prejudicado. E agora, a partir de Adão, toda a sua descendência vai nascer sob o poder e a influência dessa natureza pecaminosa. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o pecado, ele faz separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o que Deus idealizou lá no jardim, agora a raça humana não consegue viver mais. Agora a raça humana não consegue viver como um homem que tem uma natureza de plena comunhão com Deus. E aí é que Deus, em Jesus Cristo, através do seu plano glorioso da salvação, vai proporcionar à raça humana, à humanidade, que é a salvação, a redenção, termos que se aplicam à doutrina da salvação, que é a redenção, a remissão dos pecados, justificação, o novo nascimento, que nós já veremos na sequência, santificação, adoção, glorificação. Tudo isso Deus planejou, tudo isso Deus idealizou para o homem. E é importante que nós entendamos isso. Que nós entendamos isso. Que Deus tem um ideal para o homem desde o princípio da sua criação. Desde o princípio da sua criação. E com isso, agora em Jesus, esse plano pode se realizar. Tá bom? Os irmãos estão aí. Temos mais algumas pessoas que chegaram aqui. Deus possa abençoar a sua vida. Deixa eu ver quem está aqui. A Edeline Oliveira, Lucas Oliveira. Oh, meu sobrinho está lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ezequiel Dornelles. Acho que o irmão Ezequiel Dornelles é lá de Itaqui. Confirma para nós aí, irmãos, de onde vocês estão nos acompanhando. Para nós vai ser uma alegria e muito importante sabermos de onde vocês estão. Também nos sinalizem, por gentileza, como está a transmissão, se está boa a imagem, se está falhando,
se está falhando, diga para nós aí como está a transmissão, que isso nos ajuda bastante, tá bom? Quem mais chegou ali? Cassielo Batista. Ô, meu querido irmão, Deus abençoe. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, que é o nascimento do novo homem. O escritor começa dizendo o seguinte: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Aqui nós vamos perceber já a manifestação, uma das manifestações da salvação, que é o novo nascimento. Como falei, a salvação de Deus se manifesta na remissão dos pecados, na justificação, na adoção, como veremos na sequência. Então, vamos analisar este efeito da salvação provida por Deus, que é o nascimento do novo homem. Diz aqui o escritor, no primeiro subtópico, nascido não do sangue nem da carne. Por que o escritor ele decide por colocar essa situação aqui? Porque é importante entendermos do que o novo homem não é nascido. Tá? Nisso nós veremos a incapacidade do ser humano dele por si só prover a sua salvação. Tá? O escritor diz aqui, no prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. O interessante é que no tema desse subtópico, ele coloca dizendo o seguinte, que o novo homem ele não é nascido do sangue e nem da carne. E quando a gente olha na Bíblia Sagrada, vai aparecer bastante essa expressão, esse termo carne. E é estranho para quem não tem muito contato com a Bíblia, com o significado de algumas palavras, talvez tenha dificuldade de entender o que significa esse termo carne. E quando a gente olha na Bíblia, a expressão carne normalmente está se referindo à natureza do ser humano separada de Deus. Ou seja, esse ser humano que está separado de Deus, ele é, por consequência, impuro e ele é frágil. Portanto, é impossível ele, ser humano frágil, impuro, produzir esse efeito, esse novo nascimento de acordo com o que o propósito divino estabelece. O pai e uma mãe, eles não podem definir que o seu filho, seu futuro filho, será a imagem e semelhança de Deus, terá a natureza divina. Por quê? Porque não é segundo a vontade do sangue. Ele não vai naturalmente acontecer esse nascimento de um novo homem. Ele não vai se dar. Por quê? Porque o homem não pode produzir um novo homem. Ele não pode produzir essa nova natureza. Dá para entender? O homem, por vontade sua, por capacidade sua, não pode produzir esta natureza divina em si próprio. Por isso que o escritor fala que ele não é nascido do sangue e não é da carne. Por quê? A carne, ela é carne, como disse Jesus. A natureza humana, ela é pecaminosa. E como consequência dela ser pecaminosa, toda natureza, tudo que a natureza humana pecaminosa produz,
por consequência, é pecaminoso também. Observe que Nicodemos, ele era um homem que tinha algum status. Nicodemos, ele era um renomado mestre da lei, como diz o escritor. Ele era um entendido das escrituras. Um homem de boa índole, um homem que tinha de uma alta reputação, fazia parte do ministério vamos simplificar, ele trabalhava no Ministério da Justiça em Israel. Era um homem de alta patente, um homem considerado. E a esse homem, Jesus vai dizer que ele precisa nascer de novo para que ele possa entrar no reino de Deus. O que é entrar no reino de Deus? Simplificando, é ter uma vida nova, uma vida eterna. E Jesus vai dizer que para ele ter essa vida eterna, ele precisa nascer de novo. Olha só como a raça humana, o homem, ele é tão incapaz de produzir algo bom naturalmente, que Jesus diz que tem que ser, esse novo nascimento tem que se dar, mas não a partir da carne, não a partir da vontade humana, ela precisa partir da parte de Deus. O escritor diz aqui na sequência: apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus Cristo. Olha só, nossa incapacidade de produzir uma natureza nova, nossa incapacidade está clara, não podemos produzir, mas em Jesus Cristo nós podemos sim ter essa nova natureza, esse novo nascimento. Tá bom? A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis. Olha só, quando o homem nasce de novo, é uma coisa que é interessante, que ele continua tendo o mesmo corpo, certo? Continuará tendo o mesmo corpo, continuará sendo loiro, moreno, sendo chinês, russo, continuará sendo japonês, brasileiro, americano, continuará sendo, mas a sua natureza é que vai ser diferente. É o que nós vamos ver agora, o porquê dessa natureza ser diferente. As suas características continuarão sendo as mesmas, tá? Porém, esse novo homem, essa nova mulher, essa nova criatura, ela não vai ser primariamente mudada externamente, na questão do corpo, mas vai se manifestar no corpo também. Tá bom? Os irmãos que estão chegando aí vão dando o seu bom dia, o seu a paz do Senhor. Por gentileza, vão compartilhando para que a gente consiga atingir ao máximo, ao maior número de pessoas aí, tá bom? Daqui a pouco a gente continua citando os irmãos que estão participando. Temos vários irmãos que estão participando. Deus vos abençoe. O subtópico de número 2 diz o seguinte, que esse novo nascimento, ele não se dá então pela vontade humana, não é pela vontade humana, não vem da carne e do sangue, mas esse novo nascimento, ele é um nascimento de Deus. Ou seja, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Olha só que coisa interessante. Toda a inclinação do homem, desde a sua criação, ou melhor, desde a sua queda,
toda a sua inclinação foi contra Deus. O homem não deseja Deus. O homem, desde a sua queda, ele decide por se rebelar contra Deus. O homem pode ter o maior vazio dentro da sua alma, ele pode ter o maior vazio dentro do seu coração, mas mesmo assim ele não vai querer buscar a Deus. Você já percebeu isso? Aí é que está a explicação de pessoas que buscam satisfazer esse vazio da sua alma, satisfazer essa sede que tem a sua alma em drogas, em prostituição, em tantas coisas. Por quê? Porque a inclinação do homem, ela é má, ela é contra Deus. O coração do homem, ele não deseja Deus. O coração do homem caído, ele não vai desejar Deus. Ele vai desejar satisfazer esse vazio, essa dificuldade na sua alma, esse buraco que tem dentro do seu ser, através de tantas coisas, menos buscar a Deus. Veja que o ser humano, como já vimos, ele não pode mudar a si mesmo. Então, como que se dá esse novo nascimento? Ele se dá através de Deus. O homem, ele é nascido de Deus. O novo homem é nascido de Deus. Por quê? Porque esse nascimento, esse novo nascimento, é uma provisão que parte de Deus. Esse novo nascimento é uma provisão que parte de Deus e não do ser humano primariamente. Aí você vai perguntar, mas então quer dizer que eu não tenho função nenhuma nesse ato do novo nascimento? Tem total compromisso. Na verdade, o compromisso se dá em dois aspectos. Como que Deus manifesta ao homem essa oportunidade, esse desejo de Deus de produzir nele um novo nascimento? Através da pregação do Evangelho. Aí entra a responsabilidade do homem, dele crer em Jesus Cristo, dele crer no sacrifício perfeito de Jesus, dele crer que Deus quer ter um relacionamento com ele e a partir daí ele vai receber o novo nascimento. Dá para entender? Os irmãos estão entendendo? Para ser salvo é preciso que tenha um poder vindo do alto, não da terra, não de nós mesmos para que possamos ser salvos. Nós não podemos, diz as Escrituras, nós não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. Quanto mais prover esse novo nascimento. O escritor diz aqui, isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação. É isso que eu estou dizendo. Você, para nascer de novo, o novo nascido, o novo homem, o homem regenerado, ele é regenerado por Deus a partir da resposta que o homem dá à ação de Deus na direção dele, que é através da pregação. Tá bom? Continua dizendo, do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, tornar-se criatura nova em Cristo da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Olha que coisa interessante. Nascer de Deus. Ou seja, dar a vida, ela nunca foi e nunca será uma prerrogativa humana. Ela é uma prerrogativa divina. Deus, ele tem a vida em si e Deus tem o poder de dar a vida ao homem. E observe aqui que o escritor diz,
Nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. E aí a gente costuma ouvir a expressão que diz que todos somos filhos de Deus. E isso talvez choque algumas pessoas, mas biblicamente nós não podemos afirmar isso. Podemos afirmar que todo ser humano, ele é uma criatura de Deus. Ele foi criado por Deus. Mas na posição de filho de Deus, não são todos os seres humanos que estão incluídos. E a gente vê pelas Escrituras que para ser considerado filho de Deus, é preciso um passo dado pelo ser humano. Olha o que diz João, Evangelho segundo João, capítulo de número 1 e o versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha só que privilégio glorioso é esse. Ser filho de Deus. É chocante dizer que nem todos são filhos de Deus? É chocante para muitos. Mas o que a Bíblia fala, a Bíblia faz uma separação da humanidade. A Bíblia, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente encontra três povos: os judeus, os gentios e a igreja. Ou seja, aqueles que fazem parte desse povo, esse novo povo de Deus, aqueles que fazem parte desse novo nascimento em Deus, eles sim podem ser chamados filhos de Deus. E então, uma coisa que eu acho interessante é que sempre foi o desejo de Deus que todos sejam filhos. Todos. Com todo ser humano, Deus manifestou o interesse de ter esse relacionamento. Veja só o tamanho desse interesse que Deus tem pelo ser humano, de resgatá-lo dessa separação que está entre o homem e Deus, é que ele enviou Jesus Cristo para nos colocar agora como seres humanos caídos num outro nível, num nível de filho de Deus, numa posição de filho de Deus. Veja o grau de importância que nós tomamos esse plano de salvação de Deus. Que Deus desejou cumprir com toda a justiça, cumprir com toda a sua justiça, a fim de que ele pudesse, através disso, resgatar também o ser humano. Então, você que está nos assistindo nesse momento, entenda, você faz parte de um propósito divino eterno. Deus, ele deseja ser seu pai. Deus deseja que você seja seu filho. E com isso, você tenha um relacionamento íntimo de amor e de comunhão com Deus. Tá bom? Vamos continuar aqui. A lição continua e o subtópico de número 3 diz que esse nascimento ele se dá. Então, ele não é da carne e sangue, ele é nascido de Deus, é um nascimento que provém do alto, tá? Ele provém do alto, ok? Não é força humana, é vinda de Deus. Após uma reação do ser humano, o homem tem que reagir a essa ação de Deus, ok? E ele é um nascimento que é da água. Olha só que interessante, o escritor aqui ele diz o seguinte: o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição, como também o renascimento espiritual. Ou seja, aqui o escritor coloca que o batismo em si, ele não tem o poder de salvar ninguém. Tá bom? Olha só que preocupante para muitas pessoas é isso. De que às vezes as pessoas ouviram a vida inteira que para ela ser salva ela tem que se batizar. E aqui a gente aprende que não, esse nascimento da água, ele não se resume ao batismo, tá bom?
Deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode ser batizado e você pode não ser salvo, ok? E a doutrina da salvação não resume a salvação no batismo. Mas então, como que fica? Para nascer de novo é necessário se batizar? Ele em si não é necessário. Mas porque eu e você nascemos de novo, decidimos simbolicamente e publicamente, através do batismo, declarar ao mundo dizendo que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Dá para entender? Não sei se você consegue entender essa verdade, mas o batismo em si não é requisito para a salvação. Há a orientação de Jesus dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ok, o batismo ele faz parte do processo de salvação, desse processo de conversão do ser humano, sim, mas o texto continua dizendo que quem não crer será condenado. Jesus não continua o texto dizendo que quem não crer e não for batizado será condenado. Jesus está dizendo que quem não crer. Por quê? Porque talvez pessoas não terão a oportunidade de se batizar. Como nós veremos mais adiante acerca do ladrão na cruz. Agora, você conhece Jesus, aceita Jesus, você crê que Ele é seu Salvador, você não vai dizer que você não vai se batizar porque a salvação ou o novo nascimento não se resume ao batismo. Ele faz parte da sua confissão de fé. Tá bom, meus queridos? Então, esse nascimento não significa apenas nascer da água, não significa exclusivamente a questão do batismo, mas esse nascimento da água, ele faz uma referência à obra de purificação que o ser humano precisa passar. Você está entendendo? Ou seja, o homem que está vivendo debaixo de uma impureza diante de Deus, ele precisa passar por um processo da purificação. Quando Jesus está conversando sobre água, ele está falando com um homem que conhece os costumes judaicos. E Nicodemos conhecia os processos de purificação do Antigo Testamento, que o seu povo adotava. Para ele, Jesus falar para ele sobre a água, a mensagem seria muito bem compreendida por Nicodemos. Nicodemos relacionaria com certeza, sem sombra de dúvidas, a água com a purificação. Tá bom? Ou seja, esse nascer da água, portanto, refere-se o arrepender-se do pecado e do pecado ser purificado. Isso é nascer da água. Veja só a importância de nós estudarmos a palavra de Deus para nós entendermos algumas coisas. O que a gente precisa saber é que apesar de nós nascermos de novo de Deus, da água e do Espírito, como veremos adiante, ainda assim a nossa natureza ela continua pecaminosa. Nós teremos dentro de nós duas naturezas trabalhando, uma natureza humana e uma natureza implantada por Deus em nós. E vai continuar existindo essa luta. Aliás, a partir do momento em que você nasce de novo, começará a existir essa luta dentro de você. Por quê? Porque antes disso não existia essa luta. Por quê? Porque nós, seres humanos, éramos unicamente de uma natureza só. Uma natureza humana. Uma natureza carnal. Tá bom? Então, veja bem. Eu perdi o sinal aqui eu não sei se vocês estão me acompanhando aí.
perdi o sinal aqui, mas creio que vocês estão me acompanhando sim. Ou seja, precisamos saber que a nossa natureza continua pecaminosa e ela está em nós. Mas agora tem um detalhe, que quando nós nascemos da água e do Espírito, como veremos na sequência, a força do pecado já não vai mais existir sobre nós, porque fomos purificados dele, fomos libertos dele. A partir de agora, a nossa vida vai ser viver uma vida de acordo com o como nós veremos na sequência, produzida pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão aí, eu estou com dificuldade no vídeo aqui, vocês me sinalizam se vocês estão por aí, tá bom? O subtópico de número 4, ainda no tópico de número 1, acerca do novo nascimento. Nascido do Espírito Santo. Esse é um nascimento que Deus realiza no ser humano. Veja bem, o escritor diz assim: a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. Ele diz assim: é ele quem opera o novo nascimento. Irmãos, explicar isso aqui não é fácil. E entender também não é fácil. Porque muitas coisas ocorrem no âmbito espiritual, no momento de uma conversão, que a nossa mente às vezes tem dificuldade de conseguir explicar e de assimilar. Mas uma coisa que nós podemos entender aqui sobre esse novo nascimento pelo Espírito Santo é que tudo vai começar a mudar na vida do homem, na vida da mulher, quando ele nasce de novo, porque o Espírito Santo de Deus começa a habitar no homem. Veja que o homem natural, tá? O homem carnal, até o encontro com a palavra de Deus, até com o momento em que ele decide crer em Jesus, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito está dominado pela sua alma natural, pelas suas vontades naturais e humanas e carnais até. Mas quando ele recebe a palavra de Deus, a palavra de Deus consegue libertar o espírito humano que até então está preso, está dominado pela natureza humana, pela vontade da alma carnal, da alma caída, da alma que herdou de Adão toda a natureza pecaminosa. Através da palavra ocorre essa separação, ou a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, penetra a divisão da alma do espírito e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Ela vai lá na divisão da alma e do espírito, ou seja, o espírito com que Deus criou o homem, quando ele recebe a palavra de Deus e crê, a ação do Espírito Santo é automática na vida dele, tá? Que esse espírito agora é liberto. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar nesse espírito humano. E agora, esse novo homem, ele não passa mais a ser guiado, não passa mais a ser dirigido pela sua vontade natural, tá? Logicamente que ele precisa se submeter, mas agora ele tem o poder do Espírito Santo agindo na vida dele. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem produz esse novo nascimento. Dá para entender, meus irmãos? Ou seja, o Espírito Santo ele vai exercer um domínio sobre todo o ser do novo nascido. Ele vai fazer e gerar uma transformação na sua personalidade.
O homem recebe pela regeneração tanto uma nova direção sobre a sua vida, como o poder de Deus para seguir essa direção. Olha só que fantástico. O homem estava seguindo um caminho, agora ele recebe a direção de Deus, só que Deus não apenas diz para ele o caminho que ele deve seguir, Deus faz o quê? Deus ajuda esse homem a percorrer nessa direção, nesse novo caminho. Agora o Espírito Santo vai produzir essa transformação. Esse novo nascimento vai se dar porque o pensamento do homem vai ser mudado. Ele vai começar a pensar diferente porque os seus pensamentos vão se dar a partir da vontade de Deus. Olha só que fantástico esse novo nascimento. Eu nem sei quanto tempo eu estou de transmissão, irmão, mas eu não queria me demorar muito, mas a gente ainda está no primeiro tópico. Vamos acelerar. O entendimento sobre as coisas de Deus do ser humano são abertas. Você entende, veja bem, você antes de se converter, como que você olhava para as coisas de Deus? Você achava loucura, você achava esquisitice, você achava sem fundamento, mas quando você recebeu a presença regeneradora do Espírito Santo, você passou a entender as verdades acerca de Deus, das coisas de Deus que antes você não entendia. Por quê? Porque você passa agora a ter o seu entendimento renovado em Deus. Isso é extremamente fantástico. Tudo isso é produzido pelo Espírito Santo. A alma humana que escravizava tanto o espírito como o corpo, agora ela não tem mais o poder de escravizar, porque ela está liberta e agora ela vai se conformar com a vontade de Deus. Veja que poder glorioso que tem esse Espírito Santo. Ele consegue libertar a alma, e essa alma que antigamente vivia de uma maneira, vivia com desejos, vivia com propósitos, agora não, ela vai se submeter à vontade de Deus porque já não é mais escrava. A consciência, o Espírito Santo tem o poder de purificar a consciência do ser humano. Veja isso. Você viveu uma vida dissoluta, uma vida de erros. O Espírito Santo consegue trabalhar na sua mente, te renovar a sua mente, purificar ela, e você consegue servir a Deus, adorar a Deus de maneira que você não sente culpa, porque o Espírito Santo faz você sentir esse perdão glorioso que Jesus proporciona através do seu sacrifício. Veja que poder transformador que tem o Espírito Santo, irmãos. O escritor continua: esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Como eu estava dizendo, é difícil de explicar, irmão. Somente a partir da ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. O Espírito Santo, unicamente ele tem o poder de produzir em nós uma transformação, uma mudança de personalidade, uma mudança de vontade, uma purificação na alma através da palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Os irmãos estão aí? Vamos continuar a lição agora falando acerca da justificação desse novo homem. Esse novo homem degenerado precisa nascer de novo, receber uma nova vida, ter nele a natureza divina operando, e só que isso, apesar de ser um ato isolado, um ato, como é que eu vou lhe dizer, um ato que se dá num determinado momento, no momento que você crê, o Espírito Santo produz esse novo nascimento, ele é instantâneo na vida do ser humano. Ao mesmo tempo, no mundo espiritual ocorre um outro ato também instantâneo, que é o que nós chamamos de a justificação do novo homem. E vamos nós entender aqui por que dessa questão da justificação.
O escritor ele coloca que o novo homem nasce através da fé em Jesus num contexto de injustiça. Ele nasce num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus e a justificação pela fé. Quando o ser humano caiu lá no Jardim do Éden, voltamos lá no Jardim do Éden, tudo começou lá. O homem passou a ter um problema grave, que era o quê? A depravação moral e a culpa. Com relação ao novo nascimento, nós vamos ver que essa depravação moral ela é resolvida através do novo nascimento. Tá? Aí alguém vai dizer assim, mas eu não preciso nascer de novo porque eu não sou um depravado. Diante de Deus, todos os seres humanos precisam nascer de novo. Tá? Mas o que acontece? A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Disse Paulo em Romanos, capítulo de número 11. Ele fala acerca disso. Ou seja, o ser humano, a partir da queda de Adão, começa a ter uma dificuldade, um problema a ser resolvido, que é a sua depravação moral, a sua natureza pecaminosa, que se opõe a Deus, que rejeita a Deus, que afronta Deus, que não quer Deus, e também a sua culpa. E como nós já falamos, o novo nascimento resolve a depravação moral, porque agora passa a existir uma nova natureza no homem, só que continua tendo uma culpa diante de Deus. E uma coisa que é interessante é que, como diz o escritor aqui, existe a inutilidade da justiça humana. Ou seja, você pode dizer que você é um bom homem, uma boa mulher, paga seus impostos, é fiel ao seu cônjuge, é fiel nos seus negócios, mas mesmo assim, diante de Deus, você precisa ser justificado. A justificação, para uma definição do que é justificação, a gente pode colocar que a justificação é a declaração solene de Deus que diante dele os pecadores remidos são justos. Essa doutrina é de suma importância porque responde a uma pergunta dos séculos: como pode o homem ser justo para com Deus? Que está lá em Jó, capítulo 9, e o versículo de número 2. O escritor aqui da lição ele coloca: nossas obras, ainda que boas e aparentemente mesmo sendo boas e aparentemente meritórias, não nos salvam e nem nos justificam. Observa o que diz lá em Efésios, capítulo de número 2. Eu sei que você está com a sua Bíblia aí, porque afinal de contas nós estamos numa escola, não é verdade? E na escola a gente costuma folhear a Bíblia. Não é verdade, irmãos? Efésios tem aqui na minha Bíblia. Efésios capítulo de número 2 e o versículo de número 8 e 9. Você que já encontrou aí, vamos ler juntos. Se você não está com uma Bíblia próxima, ouça só o que diz a Bíblia Sagrada. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha só que fantástico. Essa salvação, esta justificação diante de Deus, ela nunca, jamais poderá ocorrer mediante atos humanos, obras humanas, ações humanas. Ela somente se dará pela obra redentora, remidora, salvadora de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, porque a graça o que é? É um favor imerecido, é algo que nós não merecemos e Deus nos dá, certo?
Agora, ela não vem por meio das obras, ela é por meio da fé. Olha aqui, apesar de não ser pelas obras, não sermos justificados diante de Deus através de obras, a resposta nossa, como já falei, a esta ação de Deus, que é a nossa fé, é que vai resultarmos em sermos justificados pela fé ou não. Veja que interessante isso. Você quer ser justificado diante de Deus, você precisa crer em Jesus. E no momento em que você crê em Jesus, no momento em que você diz que você acredita no seu sacrifício, que você crê que Ele é o Filho de Deus, que veio para salvar, para redimir, para perdoar pecados, então aí você passa a usufruir dos benefícios desta graça, que é a justificação de nossos pecados. O escritor diz assim, aliás, sobre as nossas obras, o escritor usa uma expressão de Isaías 64, versículo 6, que diz: as nossas obras, elas são consideradas trapos de injustiça. Olha só que coisa interessante isso. Diante de Deus, a nossa tentativa de nos justificarmos, de nos declararmos justos diante de Deus, é como imundícia. Deus rejeita. Por quê? Porque a nossa justiça humana, ela é inútil diante de Deus. O escritor continua: só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, que é através da fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus. Ele diz aqui, a partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico diante de Deus. O que quer dizer justificar? Uma definição pode dizer aqui que indica que a pessoa justificada diante de Deus, ela vai assumir uma nova posição diante de Deus. Dá para entender? Não quer dizer que a pessoa que ela foi justificada diante de Deus, ela é justa. Ela recebeu o status de justo. Não. Significa que ele possui uma posição agora no tribunal de Deus. Que é, Deus olha para o ser humano e Deus vê nele o pecado. Deus vê nele a natureza pecaminosa, Deus vê nele as falhas, Deus vê nele, ele continua sendo um pecador, mas agora através da justiça de Jesus. Deus olha para ele e diz, e coloca ele numa posição de justiça. Um comentário aqui diz o seguinte: nós não temos justiça própria e tampouco somos inocentes. Fomos declarados justos com base no sacrifício expiatório de Cristo pelos nossos pecados, e a sua justiça foi imputada sobre nós. Não é as nossas justiças, é a justiça que Cristo operou, e é nelas que nós confiamos. O subtópico de número 2 diz assim: a maravilhosa doutrina da justificação. A Bíblia diz o seguinte: ao pecador que fala que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão. Ou seja, a justificação não é apenas um perdão. É ser perdoado, mas não é um mero perdão. É muito mais que uma anistia. E aqui ele coloca assim, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a sua situação jurídica, muda a sua posição diante de Deus. E uma coisa que é interessante falar aqui sobre a justiça de Deus é uma pergunta que desde antigamente se escuta dizendo: por que é que Deus, sendo um Deus amoroso, aplica sua justiça? E às vezes a sua justiça aplicada ela
traz condenação ao homem. Uma coisa que a gente precisa entender é acerca dos atributos de Deus. Quando nós demos a lição de número 7 acerca da lição da queda do homem, nós falamos acerca de que Deus ele não coloca um atributo dele acima de outro atributo. Todos os seus atributos eles têm uma sintonia, um nível, e ele é aplicado na sua maior perfeição. Ou seja, se nós dissemos que num dos atributos de Deus é que Deus é amor, por que Deus, sendo um Deus de amor, ele vai aplicar uma justiça? Deus não pode deixar de lado algumas coisas para manifestar o seu atributo que é o amor. Deus jamais faz isso. Deus jamais fará isso. Quando o homem transgride contra Deus, quando o homem peca contra Deus, Deus, na sua eterna bondade, amor e misericórdia, precisava agir com justiça. Por quê? Porque o homem pecou contra ele. E como que essa justiça de Deus ela vai ser satisfeita? Como que vai se dar essa satisfação de Deus com relação à sua justiça? Quem vai cumprir com essa justiça ao ponto do homem poder novamente estar na presença de Deus? É conforme nós vemos nessa doutrina bíblica, que é a justificação através de Cristo Jesus. Ou seja, Deus ele não deixou de amar mais ou menos a humanidade. E Deus em nenhum momento deixou de ser justo ou menos justo. Pelo contrário, ele é perfeito em todos os seus atributos. Assim como Deus é perfeitamente grandioso em amor, em misericórdia e bondade, ele também é um Deus que se ira, ele é um Deus que é justo. Portanto, se quisermos mudar a nossa posição diante de Deus, de condenado, de pecador, de injusto, de filho da desobediência, o que precisamos fazer é crer na obra redentora de Jesus Cristo, porque nele os nossos pecados são perdoados e nele os nossos pecados são completamente apagados. Tá bom, meus irmãos? Eu nem sei quanto tempo a gente está aí nessa aula, mas acho que nós vamos ter que acelerar. O último subtópico diz o seguinte: o novo homem é justo. O escritor diz o seguinte: a partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, ele é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve como ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo. E olha só que interessante, não existe um processo de justificação. A justificação ela se dá no momento que você crê. O preso lá, o ladrão da cruz, que creu que Jesus Cristo tinha um reino, que creu que Jesus Cristo tinha poder de lhe proporcionar entrar no seu reino, ele creu em Jesus. E aí fica um detalhe interessante, que não existe alguém que tenha mais grau de justificação do que outros. Quando a pessoa se aproxima de Deus e vai se converter, vai aceitar a Jesus, se converter a Ele, nenhuma pessoa diante de Deus, ela está em grau maior de justificação. Ou seja, todos nós precisamos a mesma medida de justificação diante de Deus. Não existe mais justificados, não existe menos justificados. Ninguém pode entrar na presença de Deus e dizer: Deus, eu aceito a sua justificação,
porém eu não preciso de tanto dela, porque eu não cometi tantos pecados. Muito pelo contrário, todos nós estamos num mesmo grau, num mesmo nível de necessidade de justificação. Tal qual aquele ladrão que estava ao lado de Jesus. Tal qual Pedro, que o negou, precisava ser justificado diante de Deus. Não existe um mais, um menos. E outra, não existe um processo. Eu estou sendo justificado. Ou você é justificado por Deus através de Jesus, ou você não é justificado. Porque, como veremos na sequência, diferentemente da santificação, que ela é um processo, o novo nascimento e a justificação, ela não são processos, são coisas que ocorrem no ato do crer em Jesus, do aceitar a Jesus, do acreditar em Jesus. O homem ele não pode se justificar diante de Deus, mas se crer em Jesus Cristo, ele recebe esta justificação através de Jesus Cristo. Nós vamos ao outro tópico e o último tópico dessa lição, e vou acelerar aqui para que os irmãos possam fazer o almoço. Já estamos 1h e pouco, meus queridos irmãos. Vamos lá. A santificação do homem. Os irmãos estão por aí? Os irmãos sinalizem para nós, por gentileza, os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que entraram na sequência após o início, por favor, digam de onde vocês estão nos assistindo, nos acompanhando, a cidade de onde você fala, que nós queremos acompanhar, e seria muito importante para nós sabermos de onde você está nos acompanhando. O terceiro tópico diz a santificação do homem, do novo homem. Diz assim: ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, conforme nós falamos, a santificação é um processo que demanda toda a vida até alcançarmos a estatura de varão perfeitos. Irmãos, é possível nessa vida alcançarmos essa estatura? Pelo Espírito Santo, acredito que seja possível. Mas a sua plenitude dessa estatura, através da Bíblia a gente entende que ela vai se confirmar quando nós entrarmos na eternidade. Tá bom, meus irmãos? Aqui durante essa terra, enquanto estivermos nessa terra, nós estamos em processo. O Espírito Santo vai produzindo em nós graus de intimidade, de relacionamento com Deus, e isso sim, existem graus, existem processos na nossa vida, mas é um processo. Precisamos estar continuamente em santificação diante de Deus. E nós vamos aprender aqui o que é a santificação. Em primeiro lugar, a santificação trata do estado do crente, ao passo que a justificação trata da sua posição. Através da justificação, Deus nos declara justos e nos torna justos através da santificação. O escritor aqui ele diz assim: a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Aquela expressão de você chamar alguém de santo, ela não é de um todo equivocada, né? Quem creu em Jesus, quem creu em Jesus, quem aceitou a Jesus, ele passa a viver uma posição de santo diante de Deus. É isso que a Escritura nos fala em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 12. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Ou seja, o que é o posicionamento da santificação? É que agora você não está mais numa posição de rebeldia, de abandono de Deus, de oposição a Deus. Não, muito pelo contrário. Agora você está no meio do povo de Deus.
O que se chama igreja? A palavra igreja no original é tirado para fora, ou seja, do mundo que jaz em depravação, que jaz no pecado, que está com as costas voltadas contra Deus, certo? Deus retirou-nos de lá. E essa retirada de lá, essa retirada do homem desse domínio do poder do pecado, coloca o homem entre os santos da sua igreja. Então é uma posição de separação. Santificar significa separar. Ou seja, o novo homem, ele continua vivendo nessa terra, mas é lógico que ele continua vivendo nessa terra. Mas ele é santo. Ele vive uma posição diante de Deus de santidade. Tá certo? Ele vive uma posição de Deus, diante de Deus agora, de santo. Vamos ler lá o que diz em 1 Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 9, acerca do ser santo. Vamos ver o que diz aqui. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você que é santo, santificado em Deus, você continua vivendo no mundo, você continua trabalhando na mesma empresa, você continua vivendo na mesma família, você tem ainda continua tendo alguns amigos, continua tendo seus amigos, porém você agora vive uma vida de uma posição diferente, você vive uma vida santa. Apesar de estar no mundo, você não se contamina com ele. Você pode estar entre seus amigos que não professam a mesma sua fé, porém ali você está diferente. Assim como Jesus se assentou à mesa de um publicano que era Zaqueu, que roubava das pessoas ao que ele era considerado como ladrão. Jesus não se contaminou com nada dele, muito pelo contrário, Jesus influenciou a vida dele, ao ponto de que ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Né? Jesus, quando ele esteve com pecadores, a sua presença, ao invés dele se contaminar, muito pelo contrário, ele influenciou as pessoas e as pessoas reconheciam nele uma diferença. E é isso que essa santificação, esse processo de que esse novo homem está vivendo, precisa ser evidenciado nos nossos dias. Nos nossos dias hoje, as pessoas, nas nossas pregações, em nossos púlpitos, se declara muito expressões de vitória, de Deus vai te dar vitória, de Deus vai te abençoar. As mensagens nos púlpitos são mensagens para o momento, para aquele instante, que instiguem as pessoas a levantar a mão, a glorificar, até fazer barulho. Mas a gente percebe que nos dias que a gente está vivendo agora, esse tipo de mensagem, ele não é uma mensagem bíblica e não é uma mensagem que agrada a Deus. Por quê? Porque você percebe que no momento de crise como a gente está vivendo, em que as pessoas estão isoladas, você dizer que a pessoa tem que viver com a mão levantada e dando glória a Deus não resolve a vida dela, certo? Você dizer que Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória na sua pregação, não vai mudar a vida dela, a sua palavra de positividade. O que vai mudar é a exposição das verdades bíblicas e dizer que, mesmo diante de uma circunstância como estamos vivendo, precisamos mantermos na nossa posição, separados do pecado, separados do mundo. A circunstância em que estamos vivendo não vai alterar a nossa posição diante de Deus como santos de Deus, certo? Sei que isso aqui vai ser visto por muitos, a minha sugestão aos pregadores é: observe o que você tem pregado, se você tem pregado uma mensagem que tem levado as pessoas a entenderem o propósito de Deus para a vida delas, se tem levado essas verdades aqui da palavra de Deus serem levadas às pessoas para que elas pensem acerca disso,
Santificação é uma mensagem que não se prega muito mais. Por quê? Porque, e como falei, são mensagens que parece que não traz repercussões no momento em que a pessoa está pregando ou que a pessoa está ouvindo, mas elas fazem e são de fundamental importância para o segmento da nossa vida cristã, porque a nossa caminhada cristã, como a gente vê, não se resume a ir à igreja. Nós estamos hoje confinados dentro de casa e percebemos da importância disso, de que precisamos saber quem somos. Somos santos de Deus, estamos nesse mundo, mas não somos dele. Estamos nesse mundo, mas a vida que nós vivemos não é a vida desse mundo. Vivemos a vida na perspectiva do céu. Dá para dar um glória a Deus aí? Aleluia! Vivemos essa perspectiva do céu, que estamos aqui por um pouco de tempo, mas daqui a pouquinho nós estaremos para sempre com o Senhor. E essa plenitude desse homem novo, dessa nova natureza, que está implantada dentro de nós, mas pelas nossas limitações da nossa humanidade, ainda não consegue se executar, não consegue se evidenciar de forma completa, mas na eternidade, lá sim, nós teremos a plenitude da estatura de Jesus Cristo, o nosso modelo perfeito. Tá bom, meus irmãos? Aqui diz o subtópico 2, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, é realmente e terá de se submeter a um longo e disciplinado processo de santificação. Ou seja, você foi regenerado num ato, foi justificado diante de Deus. Agora, no processo de santificação, você vai precisar passar por um processo em que você vai se libertando de algumas coisas na sua vida. Observe, algumas pessoas, elas, quando aceitam a Jesus, elas estão sob o vício de drogas, de bebidas, de cigarros, estão sobre várias influências, várias coisas fazem parte da sua vida. Quando essa pessoa ela aceita Jesus, ela é regenerada, ela é justificada diante de Deus, não há problema nenhum. Mas a partir daí começa o processo, e ele é imediato, o processo de santificação, de abandono de práticas que opõem-se a Deus. Tá bom? Na santificação do homem, a palavra de Deus é imprescindível. Olha o que eu acabei de falar. A palavra de Deus é imprescindível para que o homem viva o projeto de Deus, a vida de Deus ainda aqui nesta terra. Se nós não falarmos sobre as verdades da Bíblia Sagrada, as doutrinas da palavra de Deus, infelizmente nós teremos pessoas em nossos templos, enchendo nossos templos, pessoas que não têm capacidade, não têm firmeza, não têm estrutura para viver o dia mau que vem sobre todos nós. Ou seja, é imprescindível a palavra de Deus na condução do cristão ao modelo ideal. A perfeição e santidade para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. O último subtópico diz: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Não existe novo nascimento se executando sem que ele entre no processo da santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, conforme em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça e impureza. Como nós falamos, nós continuamos ainda com a nossa natureza pecaminosa. E devido a essa natureza, é possível que venhamos pecar. Mas o consolo que temos pela palavra de Deus é que, se pecarmos, nós temos um advogado para
para com Deus o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. A conclusão da nossa lição diz que quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão. Que bom que você que está nos assistindo nesse momento tomou essa decisão de servir a Deus. Que bom! Olha, o interessante é que você que está me ouvindo e sabe disso que eu estou falando, você está vivendo algo tão extraordinário que você não imaginava que você viveria antes de se entregar a Jesus, de crer em Jesus. Agora, a minha palavra é para aquela pessoa que ainda não tomou a decisão de receber Jesus. Veja os tamanhos privilégios que você está deixando de desfrutar por não ter tomado essa decisão ainda. O escritor continua: seguir a Jesus é a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus Cristo é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja você será semelhante ao Senhor Jesus, lá vai se consumar a obra de redenção total da raça humana. Porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não nos é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. Outro efeito dessa salvação provida por Deus. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe fortaleça, que Deus lhe dê forças para você, nesse processo de santificação, não se descuidar, saber que Deus, ele começou essa boa obra na sua vida, como disse Paulo, e ele vai confirmar ela, tá bom? Que Deus possa abençoar. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Saiba, há um ideal perfeito de Deus para a sua vida. Você precisa querer desfrutar, precisa querer aproveitar, viver isso que Deus tem para a sua vida. Você fecha seus olhos, depois nós vamos fazer uma consideração aqui com o pessoal que está nos assistindo, tá bom? Querido Deus e Pai, nós te glorificamos e te exaltamos por esta manhã, por esta oportunidade que nós tivemos de, juntamente com os nossos queridos amigos, falarmos acerca da Tua Palavra. Senhor, que nunca percamos de vista, Senhor, os privilégios que o Senhor nos deu, de sermos uma nova criatura no Senhor, de vivermos dia após dia uma novidade de vida. Senhor, obrigado por tão grande salvação que o Senhor nos deu. Obrigado por ter nos tirado, Senhor, do charco de lodo, do lamaçal do pecado e ter nos conduzido, Senhor, para a Tua presença, para a Tua vontade, através do sangue precioso de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Senhor, que nesse processo que estamos passando aqui nesta terra, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir. O Teu Espírito Santo tenha, Senhor, liberdade para produzir em nós os frutos do Teu Espírito, produzir em nós a semelhança do Senhor a cada dia. Senhor, visite a cada um que está nos assistindo neste momento, abençoando a sua casa, a sua família, que o Senhor possa lhes dar a sua graça e a sua proteção acima de tudo. Senhor, continue conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero aqui cumprimentar então algumas pessoas que estão ouvindo. No domingo que vem, independente de nós termos mudado as circunstâncias, algumas coisas podem ser mudadas com alguns decretos, sejam mudados ou não, nós continuaremos tendo a aula online, tá bom, meus queridos? Temos aqui e no domingo que vem começa um novo trimestre, tá bom? Eu não tenho agora a revista aqui para compartilhar com vocês, mas é fantástico, é sobre a carta de Paulo aos Efésios, trata do assunto a Igreja de Jesus, tá? Temos aqui o Lucas Pinheiro Costa, é lá de Balneário Camboriú, Deus abençoe.
O Ariel Souza, top demais. O Ariel, Deus abençoe. Felipe Silveira, irmã Josiane Amaral, irmã Josi, Deus abençoe, irmã Josi. Renata, irmã Renata, Deus abençoe, irmão. Seu esposo, Deus abençoe. Me fugiu o nome, irmão Rudimar. A irmã Eliane irmã Eliane e o irmão Silvano Conceição, Deus abençoe esse casal maravilhoso lá de Ajuricaba. Fabiano Ramos, meu querido amigo também, assim como o irmão Lucas, lá da cidade de Balneário Camboriú. O irmão Marcos Elias, o meu querido amigo e irmão do peito, irmão José Valmir Oliveira, grande amigo, Deus lhe abençoe. Olha só que bênção, Tacelli e irmão Rogério Barros. Eu não sei onde eles estão morando, eram lá de Itaqui. Deus abençoe os irmãos. A irmã Eliane, Sara Ortiz, lá de Itaqui. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe os irmãos aí da cidade de Itaqui. Irmão Eduardo, próximo dia 7 estarei completando 1 ano do meu batismo em águas. Olha que bênção, irmão Eduardo. O irmão Eduardo é uma pessoa que a gente vem conhecendo ele e percebe o que é o poder do Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa e a pessoa viver uma novidade de vida. Irmão Eduardo, Deus abençoe a sua vida, seus propósitos, Deus continue lhe abençoando. O irmão Anderson Arley, irmã Lede, estão acompanhando também. O irmão Moisés Jesus, Deus abençoe, grande bênção. O Ariel Souza, a Carol, Eliane Lima, já comentei acerca deles, né? Tinha mais algumas pessoas que surgiram aqui, elas não estão mais conosco aqui agora, tá? Queridos irmãos, domingo que vem, sem falta, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui, ou com uma transmissão ao vivo, ou com uma lição gravada. Creio que a gente estará ao vivo, tá bom? Que Deus possa abençoar os irmãos, então, em Cristo Jesus. E um bom domingo a todos. Deus abençoe sua casa, sua família. Não perca de vista que você é uma nova criatura em Jesus. Desfrute desta bênção, deste privilégio que Deus tem nos dado, tá bom? Grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.